Elias surgiu em um período sombrio da história de Israel. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel e instaurou a adoração a Baal, levando o povo à idolatria. Deus enviou Elias para confrontar essa corrupção. O profeta anunciou uma grande seca como punição divina, desafiando diretamente o falso deus da fertilidade. Após essa profecia, Deus ordenou que Elias se escondesse no ribeiro de Querite, onde foi sustentado milagrosamente por corvos que lhe traziam pão e carne diariamente. Quando o ribeiro secou, Deus o enviou para Sarepta, onde encontrou uma viúva prestes a preparar sua última refeição. Elias garantiu que a farinha e o azeite dela nunca se esgotariam. Mais tarde, o filho da viúva morreu, e Elias clamou a Deus, trazendo-o de volta à vida. Esse milagre demonstrou que o Senhor tem poder sobre a vida e a morte, fortalecendo ainda mais a fé do profeta. Após 3 anos de seca, Elias voltou e desafiou Acabe. O rei culpava Elias pelo sofrimento de Israel, mas o profeta revelou que o verdadeiro problema era a idolatria. Ele convocou o povo e os profetas de Baal para um duelo no Monte Carmelo. 2 altares foram preparados, um para o Senhor e outro para Baal. Os sacerdotes de Baal clamaram por horas, mas nada aconteceu. Elias zombou deles e, ao preparar seu altar, ordenou que despejassem água sobre o sacrifício. Então, orou a Deus, e o Senhor enviou fogo do céu, consumindo o holocausto e a água. O povo se prostrou, reconhecendo que o Senhor é Deus. Os falsos profetas foram executados e Elias anunciou o fim da seca. Logo, uma grande chuva caiu sobre Israel. Esse evento marcou a vitória de Deus sobre a idolatria e reafirmou o papel de Elias como seu verdadeiro profeta. Mesmo após a demonstração do poder de Deus, Jezabel jurou matar Elias. Com medo, o profeta fugiu para o deserto e pediu a Deus para morrer, sentindo-se sozinho e derrotado. No entanto, Deus o sustentou com alimento e água, permitindo que viajasse por 40 dias até o Monte Horebe. Ali, Elias teve uma experiência profunda com o Senhor. Primeiro, vieram um vento forte, um terremoto e um fogo. Mas Deus não estava nessas manifestações. Em seguida, ouviu-se um sussurro suave e Elias compreendeu que Deus não age apenas de maneira espetacular, mas também de forma sutil. Deus o instruiu a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Revigorado, Elias seguiu sua missão, sabendo que ainda havia 7.000 israelitas que não haviam se curvado a Baal. Acabe desejava uma vinha pertencente a Nabote, mas este recusou vendê-la, pois era herança familiar. Jezabel então tramou um plano, acusando Nabote falsamente e fazendo com que ele fosse morto. Elias confrontou Acabe, anunciando que ele e sua casa seriam destruídos e que Jezabel teria um fim terrível, sendo devorada por cães. Diante dessa profecia, Acabe se humilhou, e Deus adiou o castigo para a geração seguinte. Tempos depois, Acabe foi morto em batalha conforme Elias havia profetizado. Anos depois, Jeú, seguindo a palavra do Senhor, ordenou que Jezabel fosse jogada da janela do palácio. Seu corpo foi pisoteado por cavalos, e ela foi devorada pelos cães, e seu sangue foi lambido por eles. E quando foram enterrá-la, restavam apenas seu crânio, pés e mãos, cumprindo exatamente a profecia. O juízo de Deus foi executado, mostrando que ele não tolera a injustiça e a idolatria. Após a morte de Acabe, seu filho Acasias assumiu o trono, mas seguiu os mesmos caminhos idólatras de seus pais. Certo dia, sofreu um acidente grave e, em vez de buscar o Senhor, enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom. Elias interceptou os mensageiros e anunciou que Acasias morreria por ter rejeitado o Deus de Israel. O rei, furioso, ordenou que Elias fosse preso. Enviou um capitão com 50 soldados, mas Elias clamou a Deus, e fogo do céu consumiu todos eles.
Acázias enviou mais um capitão com seus soldados. Este último capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou por sua vida e pela vida de seus soldados. O profeta Elias então o acompanhou e foi à presença do rei para transmitir pessoalmente a sua mensagem. Assim como Elias havia predito, Acazias não se recuperou e morreu. Chegando ao fim de sua missão, Elias preparou seu sucessor, Eliseu. Ambos viajaram juntos, passando por várias cidades. No Jordão, Elias tocou as águas com seu manto, e o rio se abriu para que atravessassem. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, e o profeta respondeu que, se ele o visse sendo levado, receberia esse dom. De repente, um carro de fogo com cavalos flamejantes apareceu e levou Elias ao céu em um redemoinho. Eliseu testemunhou tudo e assumiu o ministério do profeta. Elias também é mencionado no Novo Testamento. Na transfiguração de Jesus, ele apareceu ao lado de Moisés, representando os profetas, enquanto Moisés representava a lei. Mateus capítulo 17, versículos de 1 ao 13. Jesus identificou João Batista como o cumprimento da profecia de que Elias voltaria. Não de forma literal, mas no espírito e no poder de Elias. Lucas 1:17, Mateus 11:14. Sua vida e arrebatamento continuam sendo um dos maiores mistérios e demonstrações do poder de Deus na Bíblia. Se gostou da história do profeta Elias, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fiquem com Deus.